Minha gente, vocês não têm noção de quantas vezes eu tentei fazer esse vídeo. E é o conteúdo que eu mais domino, assim, é um conteúdo que eu gosto bastante. E eu nem vou editar muito, eu vou sabe, assim, deixar rolar, galera, ok? Bom, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, este primeiro vídeo é sobre variação linguística, tá? Às vezes eu vou olhar aqui, porque o meu computador está aqui, e eu coloquei umas palavras-chave aqui para minha apresentação ser objetiva e progressiva, ok? Bom, gente, variação linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar devido a alguns fatores, tá? Quais fatores são estes? Fatores históricos, que aí a gente pensa no tempo, né? Nos anos que se passaram. Fatores sociais, que aí a gente pensa nos grupos sociais, tá? Mulheres, homens, crianças, jovens, idosos, ricos, pobres, ok? E também região, que a gente pensa no norte, sul, leste, oeste. E no contexto comunicativo, que a gente pensa num contexto comunicativo mais formal, mais informal. A língua, ela sofre alteração por causa desses 4 fatores: a história, a sociedade, a região e o contexto comunicativo, ok? Então, nós vamos estudar 4 tipos de variação linguística: a histórica, a social, a regional e a estilística, tá? Belezinha. Então, vamos seguir. A primeira que eu quero apresentar é a variação linguística histórica, que consiste o quê? Na mudança da língua durante os anos, ao longo do tempo. Dê uma olhadinha aí na primeira imagem, por favor. Olha aí a imagem que eu selecionei. Variação diacrônica. Uai, Ingrid, você estava falando de variação histórica. Pessoal, é o seguinte, as 4 variações sobre as quais eu falarei aqui, elas têm um nome, tá? Então, vamos começar por aí, ó. Variação linguística histórica recebe o nome de variação diacrônica. E para não esquecer, eu costumo pedir para os alunos associarem a palavra crônica à histórica, tá? Porque crônica é uma história, então associa isso. O que acontece? Olha o nosso exemplo. Vossa mercê, vós mercê, mercê. Essas palavras foram empregadas lá no período colonial. Aí os anos se passaram, o mercê virou você, e agora, mais do que nunca, a gente fala se. Você vai comigo? Você foi? Muito bem, gente, olha aí. Olha lá, meu barzinho é parte lá dos... Eu uso para ser meu acervo. Então, não ligue para baguncinha não, que é lá que eu coloco as minhas apostilas, meus dicionários e outros materiais meus ficam no quarto da bagunça. Voltando aqui, tá? Vocês viram que você, lá no período colonial, era vossa mercê, tá? Essa transformação é um exemplo de variação linguística histórica. E não se esqueçam que a variação linguística histórica recebe o nome de variação diacrônica, beleza? Muito bem. E aí, olha para essa outra imagem. Farmácia popular, né? Durante muito tempo, a sílaba Fá, ela era escrita
com PH, né? E aí veio um dos acordos ortográficos e retirou esta estrutura. Passou a ser escrito com F. Também é um exemplo de variação diacrônica, né? A palavra farmácia, ao longo do tempo, sofreu alteração. Nós fizemos uma atividade em sala de aula, quando nós fomos estudar acentuação, lembra? Nós fizemos tem acento diferencial para quando é óleo, para quando é olho, né? E algumas outras palavras lá tem no nosso material. Tudo aquilo lá era variação linguística histórica, ou seja, variação diacrônica. Muito bem, a próxima variação linguística é a regional. Variação linguística regional. O que acontece? Está relacionada às palavras distintas, diferentes, que significam a mesma coisa, sabe? Quando, por exemplo, mais fácil a gente ir para a imagem. Vamos para a imagem aí. Olha lá, mandioca. Aqui no sul de Minas a gente chama mandioca, mas há lugares que a gente fala aipim, outros que fala macaxeira. Ok, gente? Então, olha só, a variação linguística regional, ela consiste o quê? No emprego de diferentes palavras para designar o mesmo elemento, tá? Vamos lá. Por exemplo, lá em Curitiba, salsicha é vina. E vocês devem saber também de outras palavras que não são iguais à nossa, mas elas se referem à mesma coisa. É bem interessante. Quando a gente vai estudar a diferença entre o português de Portugal e o português de Portugal e o português nosso, brasileiro, a gente encontra muitas variações regionais, né? Porque lá fala de determinada maneira e aqui fala de outra. Tudo bem? Muito bem, vamos seguir. É importante também saber que a variação linguística regional, ela tem o seu nomezinho. Eu não sei se eu disse, mas se eu não disse, eu vou falar e vai aparecer uma legenda aqui para vocês. Olha, variação regional é igual a variação diatópica, tá? Então, não se esqueçam disso. Se a variação histórica tem o seu nomezinho, que é variação diacrônica, a regional também tem seu próprio nome, que é variação diatópica, tá? Não se esqueçam disso. Muito bem. Agora a gente vai... e outra coisa que eu quero falar sobre a variação diatópica, porque ela também pode se encaixar as diferenças na pronúncia. Vou usar uma palavra bem simples, porta, tá? Eu falo porta, mas tem pessoas que falam porta. E aí você vai ver, essas pessoas pertencem a regiões diferentes. Ok? Então, a variação linguística regional, a diatópica, ela abarca também a variação fonética, a forma como nós pronunciamos as palavras. Por que eu tô falando isso? Porque um dia vocês vão deparar com um texto, com um poema, e aí vocês não vão encontrar palavrinhas diferentes, mas assim, a ideia é vocês perceberem a diferença na pronúncia, tá? Então saibam que a variante regional, que nós damos o nome de diatópica, ela abarca tanto a grafias diferentes para designar o mesmo elemento, quanto a variação fonética, beleza? Vamos seguir. Nós temos ainda a variação linguística social. Aí a social,
ela nos faz pensar em grupos, tá? Ingrid, tem um nome próprio? Tem, vai aparecer aqui escrito, ó, variação linguística social é igual a variação linguística diastrática, tá? Diastrática, palavrinha estranha, né? Mas é essa, ok? A variação diastrática, ela mostra a diferença no linguajar entre grupos, tá? Aí esses grupos são divididos em classe social, idade, que mais? Deixa eu ver aqui. Classes e grupos fechados. Gênero, muito bem. Então vamos falar um de cada vez que é mais fácil, né, meus amores? Então vamos lá. Variação linguística diastrática social. E aí ela é caracterizada por grupos, né? Aí envolve gêneros, envolve idade, envolve classe. Muito bem. Então, pessoal, olhem a próxima imagem aí. Modos de xingar. Biltre, o quê? Biltre, sacripanta. Traduz isso para português. Traduzo coisa nenhuma, além do mais, charro, onagro. Parei para escutar. As palavras estranhas jorravam do interior de um Ford de bigode. Quem as proferia era um senhor idoso, terno, escuro, fisionomia respeitável, alterada pela indignação. Quem as recebia era um garotão de camisa esporte, dentes clarinhos emergindo da floresta capilar, no interior de um Fusca. Desses casos de toda hora, o Fusca bateu no Ford. Discussão, bate-boca. O velho usava o repertório de uns xingamentos de seu tempo e de sua condição. Professor, quem sabe? Leitor de Camilo Castelo Branco. Os velhos xingamentos, pessoas havia que se recusava a usar o trivial das ruas e botequins e iam pedir a Rui Barbosa, aos mestres da língua, expressões que castigassem fortemente o adversário. Ladrão, simplesmente não convencia. Adotavam-se formas sofisticadas como ladravaz, ladroaço. Muitos preferiam larápio. Carlos Drummond de Andrade, as palavras que ninguém diz. Gente, este texto do Carlos Drummond de Andrade, ele mostra de maneira muito bonita e muito atrativa a variante linguística diastrática, tá? Então, diastrática, que é a variante linguística social. Essa variante linguística social, ela é o seguinte, é a língua sendo empregada conforme a idade da pessoa. Então, olha lá, o idoso, ele fez uso de palavras do seu tempo que para o jovem, né, que bateu no seu carro, são incompreendíveis, né, porque ele não pertence a esse período. Então, não se esqueça, a variante linguística social, que nós damos o nome de diastrática, ela é caracterizada pela idade, né? Quando grupos de pessoas pertencem a idades diferentes, elas costumam ter o seu próprio linguajar, né? Hoje vocês, com certeza, têm um linguajar que se a gente fosse comunicar o tempo todo, assim, eu nem sempre eu vou entender. Porque vocês têm as suas próprias gírias, seus próprios conceitos. A gente até um dia precisa conversar sobre isso, porque eu preciso me atualizar. Tá bom? Ok. Gente, agora eu vou colocar para vocês o glossário, tá? Que é a tradução daquelas palavras do senhor todo nervoso, tá bom? Olha aí. Biltre,
sacripanta, charro, onagro. Biltre é canalha. Sacripanta é uma pessoa desonesta. Charro é uma pessoa grosseira, rude. E onagro é uma pessoa burra, jumenta. Ok, gente? Pessoal, a variante ou a variação linguística social diastrática, ela também abarca o gênero do falante, tá? Então, dá uma olhadinha na imagem aí. Olha lá, homem. Cara, preciso te contar o que aconteceu ontem na festa. A mulher. Ai, menina, preciso te contar o que aconteceu ontem na festa. O homem. Comprei uma camisa legal. A mulher. Comprei uma blusinha linda. Então, pessoal, vocês perceberam que também o uso da linguagem também se difere entre os sexos, ok? Então, sim, a variante linguística social, a diastrática, ela destaca as mudanças da língua devido à idade e também devido ao gênero, ao sexo do falante, ok? A variante linguística social, ela também abarca a forma como sujeitos de classes sociais distintos se comunicam. Olha a imagem aí. Pai, este é o Mongo, ele faz teatro. Aí passa um tempinho, aquela cena clássica do novo namorado se sentar no sofá junto ao pai, né? Junto ao novo sogro. Aí o sogro pergunta, Shakespeare? Aí ele fala, não, obrigado, mas um cafezinho eu aceito. Gente, então, pessoal, nesta imagem aqui, que vocês acabaram de ver, tem uma brincadeira que se faz a diferença de classes, né? Porque, assim, uma pessoa pertencente a uma classe social mais alta, ela tem mais acesso à cultura, à leitura, né? Tem mais contato com conhecimento. E aí, quanto menor a classe social da pessoa, menos acesso à cultura ela tem, menos informada ela fica. Lógico que há exceções, mas comprovadamente as classes sociais, elas também geram grupos de falantes distintos, né? Aí a limitação vocabular, porque a bagagem linguística, lexical, ela é limitada, ok? Então, a variação linguística social, a diastrática, ela abarca, voltando, idade, o sexo e as classes, tá? Muito bem. Vamos falar também agora, olha na próxima imagem, grupos sociais. Gente, determinados grupos, eles acabam criando seus próprios termos, né, que nós chamamos de gírias, tá? Então, olha esse texto aí, vocabulário dos surfistas. Brother, bro, é o amigo, o camarada. Prego é quem surfa mal. Larica é quem é matar a fome. Sufrista é aquele que não sabe surfar. Merrequeiro é surfista que só pega ondas pequenas. Elevador é passar por uma onda grande. Pro é surfista profissional. Tá gringo é quando o mar está excelente. Vaca é cair da onda. Maria Parafina é mulher que gosta de ficar com surfistas. E morra, onda enorme, assustadora. Bom, ok? Muito bem, gente. Então, a variação linguística social, a diastrática, ela abarca também os grupos sociais, né? Aqueles grupinhos que
acabam sendo criados devido à semelhança de estilo de vida. Nós temos os funkeiros, os surfistas, os admiradores de raps, os que levam, os que têm o reggae como estilo de vida, os praieiros, os pagodeiros e assim vai por diante, tá? Então é mais uma categoria, né, que se encaixa a variação linguística social, diastrática. Muito bem. Então, nós já falamos sobre variação linguística histórica, que tem o nome de diacrônica. Variação linguística regional, que tem o nome de diatópica. E a variação linguística é devido a grupos, né? Que se dividem em idade, classe, que a gente dá o nome de diastrática. Agora, nós vamos falar da última variação linguística, que é a variação diafásica, tá? Que ela está relacionada ao contexto comunicativo. Prestem atenção, ó. Se vocês forem apresentar um trabalho, vocês não vão apresentar um trabalho para mim, ou para o Dito, para o Lucas, com o mesmo linguajar com que vocês vão contar uma fofoca para uma amiga e para um amigo, tá? Não, vocês fazem uma adaptação. Dá uma olhadinha no meu material aí para vocês entenderem melhor, tá bom? Variações diafásicas. Tais variações estão relacionadas ao contexto comunicativo de forma geral. Ou seja, a situação exigirá o uso de um modo de falar distinto. Como exemplo disso, citamos um bate-papo informal e um discurso proferido em um evento solene, por exemplo. Outro exemplo é a relação de um texto escrito e uma conversa proferida no dia a dia. Muito bem, gente. Olha, variação diafásica é aquela em que o sujeito falante adapta a forma com que ele fala de acordo com o contexto em que ele está inserido, tá? Se eu vou palestrar, eu preciso tomar muito cuidado com a língua portuguesa. Se eu estou sentada com a minha mãe, que é uma pessoa simples, com escolaridade baixa, eu vou adaptar meu discurso a ela e vou falar de um jeito simples, né? Muito bem. Vamos olhar um exemplo aí? Olha lá o sujeitinho de terno, né? Adora andar na praia. Com certeza ele tá de terno, ele tá todo formalzinho, ele deve estar no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, e ele tem que tomar um cuidado maior com a língua. Agora, meu povo, do outro lado da imagem, ele já está lá, ó, com a roupinha pronta para dar uns mergulhinhos, né? Com certeza ao lado de familiares, de amigos, da namorada, do namorado, ok? E aí ele tem mais liberdade, ele pode falar, nossa, adoro andar na praia, né? Ele pode comer esse R aí e sem ser julgado, porque aquele contexto é contexto de informalidade, da fala do dia a dia, de descontração. Muito bem, voltando para mim, vocês entenderam, pessoal? A variante ou a variação diafásica, vocês pensam em fases, né? De acordo com a fase em que eu me insiro, eu vou adaptando o meu discurso, tá? Se é um contexto mais formal, minha linguagem tem que ser mais formal. Se é um contexto informal, eu posso ser descuidado, despreocupado com a língua. O importante é ser entendida, ok? Muito bem. E aí, para encerrar, eu gosto muito desse texto de Evanildo Bechara, tá bom? Vamos ler juntos, ok? Segue aí. Adequação da linguagem, frase de Evanildo Bechara. Como de manhã, a pessoa abre seu guarda-roupa para escolher a roupa adequada
para os momentos sociais que ela enfrentará durante o dia. Assim também deve existir na educação linguística um guarda-roupa linguístico, em que o aluno saiba escolher as modalidades adequadas a falar com gíria, falar popularmente, a saber e poder entender um colega que veio do norte ou sul com seus falares locais e ainda saiba usar de forma solene essa língua exemplar que é o patrimônio de nossa cultura. Este texto, pessoal, ele é excelente, na verdade, que explica muito bem por que se deve ensinar a vocês as variantes linguísticas, né? Não existe certo e errado, existe faces da língua portuguesa, né? Então, assim, as formas distintas de falar, elas são preciosidades da língua portuguesa, elas são reflexo da nossa cultura e devem ser respeitadas. O verdadeiro conhecedor da língua portuguesa é aquele que conhece as variantes e sabe respeitá-las e sabe fazer uso de cada uma delas, compreender cada uma delas, né? Então, assim, os regionalismos são belíssimos, são necessários. As gírias são pertinentes, né? Porque elas revelam a que grupo nós pertencemos, tal. A linguagem informal, ela também é pertinente, porque há momentos em que nós estamos inseridos em contextos formais que precisamos ser mais claros, mais objetivos, e a linguagem que a gramática prescreve nos ajuda a sermos mais objetivos, mais claros, ok? Então, a partir de agora, vocês pensam 2 vezes antes de corrigir uma pessoa. Pensa se a idade dela, pensa na idade, pensa na escolaridade, pensa na região em que ela viveu por muito tempo, ok? Tenta compreender, respeitar, e quando você também for se comunicar, tenta navegar nessas variantes linguísticas, né? Sem se preocupar de estar transgredindo a norma a gramática normativa. A gramática normativa, a língua formal, ela é pertinente para a escrita formal, para aquele momento que a gente vai produzir uma redação dissertativa, fazer uma petição, fazer uma declaração, encaminhar uma carta, né? Ela é pertinente para apresentar um trabalho, quando você é um profissional e precisa criar uma imagem de credibilidade, mas ela não deve ser super valorizada, ela é só mais uma variante, ok? Então, olha aí, olha na legenda aí, as quatro variantes linguísticas. Vou colocar aí, ó, variante linguística, qual que foi a primeira mesmo? Variante linguística histórica é igual variante diacrônica, perdão. Variante linguística regional é igual variante diatópica. Variante linguística social é igual variante linguística diastrática. Variante linguística estilística, né? Estilística é igual a variante linguística. Esqueci. Acabei de falar, meu povo. Diafásica, tá? São essas 4 variantes linguísticas que vocês têm que conhecer. Importantíssimo esse conteúdo, porque cai muito no Enem e também para a formação do sujeito, porque ele deixa de ser preconceituoso, ele deixa de ser prepotente, né? É muito bom conhecer a gramática, é muito importante, porque ela é o que mantém a língua viva, porque ela nos orienta, né? Ela ajuda o ensino da língua portuguesa.
Mas a nossa língua, ela é viva, os falantes é que tem poder sobre ela, a língua, ela não existe para nos escravizar, nós não temos que ser refém delas. A língua existe para nos servir, tá? Quem comanda a língua, quem determina, quem faz ela ser viva, quem a transforma é o falante. Então, assim, o respeito maior tem que ser com o falante, ok? Gente, qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá? Eu vou passar agora para vocês as páginas em que este conteúdo está no nosso material e a atividade que vocês têm que fazer para quinta-feira que vem, tá bom? Abraço. Gente, me desculpem por qualquer coisa. Eu tentei fazer, não sei se é porque eu já fiz vários vídeos durante a semana e chegou neste, eu meio que estou um pouco cansada, mas eu acho que vai ser proveitoso, vai ter legenda, vai ter edição, tudo tal. E eu estou sempre online para ajudá-los, tá bom? Beijo, até a próxima.